A mentira de que o Brasil é um país subdesenvolvido precisa acabar. Olá a todos! Neste exato momento, uma equipe de estrangeiras acaba de desembarcar no aeroporto de Guarulhos. São as jovens da seleção portuguesa de futebol feminino, vestindo os uniformes de sua nação. Apesar do cansaço evidente da longa viagem, no instante em que seus pés tocaram o solo do terminal, elas não conseguiram conter um suspiro coletivo de espanto. Isto é uma cidade do futuro, alguém murmurou. É completamente diferente da América do Sul que imaginávamos. Surpresa, confusão e algo que tocava profundamente o coração. Não era apenas o choque diante de uma paisagem estrangeira. Ao lado de gigantescos painéis digitais de última geração, um exuberante jardim tropical repousava sereno, com curvas de concreto branco que evocavam uma arquitetura modernista ousada. O tecnológico e o selvagem coexistiam em uma harmonia inexplicável e perfeita. Diante daquela cena, elas ficaram sem palavras. Era o prelúdio de inúmeros encontros que estavam por vir. A pequena capela em uma parada de beira de estrada, os parques onde se podia caminhar com segurança mesmo à noite, o silêncio acolhedor de uma pousada e a gentileza contagiante de seu povo. E o toque final, a partida contra a seleção brasileira de base. Foi ali que elas descobririam o segredo da força do Brasil, algo que transcendia técnica ou tática. Porque mesmo entre lágrimas de uma derrota, elas prometeram voltar. Porque no meio do fracasso encontraram uma resposta para o seu futuro. Se você acompanhar esta história até o fim, certamente entenderá a razão. A surpresa, a emoção e o aprendizado que elas viveram no Brasil, todos os fios soltos desta jornada, se conectarão de forma surpreendente no final da narrativa. No momento em que as portas automáticas do Aeroporto Internacional de Guarulhos se abriram, nossos passos congelaram em uníssono. Nós, a seleção portuguesa de futebol feminino de base, tínhamos acabado de cruzar o Atlântico. Nossos corpos deveriam estar exaustos após mais de 10 horas de voo, mas, em vez disso, estávamos todas paralisadas, de olhos arregalados, prendendo a respiração. O saguão que se estendia à nossa frente parecia um cenário de filme de ficção científica. Um teto altíssimo, de onde a luz natural do sol paulistano jorrava em cascatas, refletia-se no piso polido com um brilho ofuscante. Tudo aquilo destruiu em um único instante a imagem vaga e preconceituosa que tínhamos do Brasil. Então isto é o Brasil. Alguém sussurrou ao meu lado. A voz trêmula era um misto de assombro e desorientação. Os aeroportos da Europa são grandes e bem organizados, claro. Mas havia algo diferente aqui. Além da eficiência e da limpeza impecável, flutuava no ar uma sensação de calor humano. Os funcionários não se moviam como automatos de semblante fechado. Eles olhavam nos olhos de cada pessoa, acenavam com um pequeno sorriso e nos recebiam com uma energia vibrante. Havia ali uma sensação de segurança e acolhimento que nunca tínhamos experimentado em nenhum outro aeroporto do mundo. Como capitã, responsável por liderar minhas companheiras, senti algo se agitar no fundo do meu peito. Durante muito tempo, eu nutri a ideia de que o Brasil era um país em desenvolvimento, talvez até um pouco atrasado. As notícias que chegavam à Europa sobre crises econômicas, as imagens de violência que a mídia insistia em mostrar, tudo isso havia, sem que eu percebesse, moldado uma visão distorcida em minha mente. Contudo, o aeroporto de Guarulhos, ali diante de nós, estilhaçava esses preconceitos em 1000 pedaços. Conforme avançávamos, uma nova surpresa nos aguardava. Em um canto daquele vasto saguão, de repente surgiu um jardim. Mas não um jardim qualquer. Era um pedaço de floresta tropical luxuriante e vibrante, encapsulado dentro da arquitetura ultramoderna. Plantas com folhas gigantescas, flores de cores impossíveis e o som suave de uma pequena cascata contrastavam com as linhas curvas e ousadas do concreto branco que o emoldurava, uma clara homenagem à genialidade de Oscar Niemeyer. Naquele espaço, o tempo parecia correr mais devagar. No coração pulsante de um dos aeroportos mais movimentados do mundo, aquele jardim brilhava com uma calma de outro universo. Parei instintivamente absorvendo a cena por um longo momento. Uma de minhas colegas, a Sofia, me chamou. Júlia, vamos. Mas no fundo da minha alma, uma outra voz ecoava. Esta viagem não seria apenas uma excursão de futebol. Essa premonição naquele instante era uma certeza. Minhas companheiras se encantavam com os painéis digitais que exibiam informações em tempo real, corriam pelas esteiras rolantes como crianças e fotografavam absolutamente tudo o que viam.
Eu forcei um sorriso e tentei acompanhar o ritmo delas, mas uma pergunta silenciosa permanecia em meu peito. Como o Brasil conseguia colocar o futuro e a natureza selvagem lado a lado, de forma tão orgânica? Em meu país, o novo geralmente destrói o antigo. Era assim que eu achava que o progresso funcionava. Uma pequena dúvida. Mas ela seria o fio condutor que mais tarde, ao enfrentarmos a seleção brasileira, se transformaria em uma grande resposta. Havíamos finalmente chegado ao Brasil. À nossa frente nos aguardavam treinos, jogos e uma série de eventos inesperados. Mas aqueles primeiros minutos em Guarulhos, olhando para trás agora, foram o verdadeiro começo de tudo. Foram a porta de entrada para a compreensão da alma de uma nação inteira. A manhã em Lisboa ainda era escura e fria quando nos reunimos no aeroporto, o ar salgado do Tejo envolvendo tudo. Nós, a seleção portuguesa de futebol feminino de base, vestíamos nossos uniformes de viagem, os rostos sonolentos escondendo a expectativa que brilhava em nossos olhos. Na fila do portão de embarque, as conversas eram mais baixas que o habitual, os risos mais contidos. Estávamos acostumadas com torneios nacionais e viagens pela Europa, mas desta vez era diferente. O destino era o outro lado do mundo, Brasil. Uma cultura desconhecida, uma língua familiar, mas diferente e adversárias lendárias. No fundo de nossos corações, a excitação se misturava a uma pontada de ansiedade. É real, vamos mesmo, murmurou a Catarina, ao meu lado. Sim, mas para ser sincera, estou com um pouco de medo, respondeu a Rita. Eu concordei com um aceno de cabeça. Como capitã, eu sabia que deveria oferecer palavras de encorajamento, mas compartilhava da mesma apreensão. Dentro da Europa, compartilhamos uma cultura de futebol, um modo de vida. Mas a América do Sul parecia um universo à parte, e as informações da mídia pintavam um quadro de um lugar vibrante, mais instável e perigoso. Ao mesmo tempo, eu estava determinada a fazer desta viagem mais do que apenas uma série de jogos. Era um desafio imenso para que toda a equipe ganhasse experiência internacional e crescesse. Por isso, na noite anterior à partida, escrevi em meu caderno: o jogo contra o Brasil será a porta para ultrapassarmos nossos próprios limites. Naquele momento, a frase era quase um desejo, uma prece. Mal sabia eu que ela se tornaria uma profecia que nos guiaria. O avião cruzou o Atlântico, deixando para trás o céu da Europa. Pela janela, a imensidão azul do oceano parecia infinita, um espelho do desconhecido que nos aguardava. A bordo, as jogadoras tentavam relaxar, compartilhando fones de ouvido e ouvindo música para aliviar a tensão. Algumas liam revistas de futebol, outras praticavam frases simples em português do Brasil, repetindo bom dia e obrigada com um sotaque carregado. Esse pequeno esforço, que parecia trivial, as ajudaria em momentos inesperados. Ninguém poderia prever. Durante a longa viagem de mais de 10 horas, busquei um momento de solidão e abri meu diário sob a luz de leitura. As palavras que escrevi eram uma mistura de medo e esperança. O que poderemos ganhar em uma terra tão distante? Quero vencer, mas sinto que encontraremos algo mais importante do que a vitória ou a derrota. Fechei os olhos e a imagem do futebol brasileiro veio à minha mente. Criativo, imprevisível, cheio de ginga. Um estilo que nunca se rende. O confronto com essa filosofia tão diferente da europeia, mais tática e estruturada, me deixava com o coração acelerado. Conforme nos aproximávamos do destino, a paisagem lá fora começou a mudar. O azul do oceano deu lugar a um litoral recortado, seguido por uma tapeçaria de cidades organizadas e vastas áreas de um verde luxuriante. No momento em que o avião iniciou a descida para São Paulo, os olhos das minhas companheiras brilharam em uníssono. Todas se calaram, hipnotizadas com os rostos colados nas janelas. Que lindo! A única frase quebrou o silêncio da cabine. Nós ainda não sabíamos que o Brasil seria muito mais do que um palco para uma excursão de futebol. Seria um lugar que nos proporcionaria uma experiência capaz de mudar nossas vidas. Quando as rodas do avião tocaram a pista, meu coração deu um salto. Toda a ansiedade e a expectativa acumuladas pareceram se dissolver naquele som. E eu pensei de novo: esta viagem será especial. Essa certeza se tornaria ainda mais forte no momento em que as portas de Guarulhos se abriram. Após descermos do avião e passarmos pela imigração, o mundo que se revelou diante de nós superou qualquer imaginação. O interior de Guarulhos não era apenas um centro de transporte, era como uma maquete de uma cidade global, perfeitamente executada. Olhem aquilo!
exclamou a Marta, apontando para o teto, onde um gigantesco painel digital suspenso fornecia informações instantâneas aos milhares de passageiros. A tela, com sua clareza e design, não tinha comparação com os antigos painéis luminosos a que estávamos acostumadas em Portugal. E as informações eram exibidas em inglês, espanhol, mandarim e, claro, português, projetadas para que viajantes do mundo inteiro se sentissem orientados. Temos certeza de que estamos na América do Sul, a Rita brincou, e todas nós concordamos em silêncio. Mais uma camada do nosso preconceito se desfazia ruidosamente. Ao subirmos na esteira rolante, o sentimento estranho de avançar sem mover as pernas gerou uma onda de risos. Quando uma das meninas, brincando, tentou correr, um funcionário se aproximou com um sorriso amável. Ele não a repreendeu com severidade, em vez disso, com gestos suaves, pediu para que ela fosse devagar por segurança. Sua atitude, que transmitia cuidado em vez de autoridade, nos fez instintivamente acenar com a cabeça, agradecidas. Foi um momento em que percebemos que mesmo sem as palavras exatas, os corações podiam se comunicar. A surpresa seguinte veio nos banheiros. A limpeza era impecável, mas o que nos deixou boquiabertas foram os vasos sanitários com assentos aquecidos e jatos de água controlados por um painel de botões. Parece um aparelho do futuro! Exclamaram as meninas, tirando fotos e fazendo vídeos umas das outras rindo. Eu ri junto, mas pensei comigo mesma, um design que pensa no conforto das pessoas até nos mínimos detalhes. Talvez essa seja uma das forças do Brasil. Caminhando pelas lojas do aeroporto, a fusão entre o futuro e a tradição se tornou ainda mais nítida. Ao lado de uma loja com os mais modernos aparelhos eletrônicos, havia uma pequena boutique vendendo artesanato indígena e cachaças artesanais. As pessoas que passavam paravam em ambas, igualmente interessadas. A Catarina ficou fascinada por um sartvates, enquanto a Sofia se encantava com um caderno de papel reciclado com uma capa de folhas secas. O novo e o antigo não competiam. Eles coexistiam em harmonia, um realçando o outro. Aquela cena parecia uma metáfora para o estilo de futebol brasileiro que eu imaginava. Uma base sólida de fundamentos sobre a qual se adicionam novas táticas e criatividade individual. O próprio aeroporto parecia um microcosmo do futebol brasileiro que estávamos prestes a vivenciar. Meu olhar foi novamente atraído para o jardim tropical. A água corria silenciosamente ao lado de uma rocha coberta de musgo, e o verde das folhas absorvia a luz. No meio de uma construção artificial, aquele espaço mantinha uma harmonia misteriosa. Júlia, você ainda está olhando para as plantas? Uma colega riu. Eu balancei a cabeça. Sim. Só sinto que há algum segredo aqui. Minha intuição não estava errada. A harmonia que está no cerne da vida e da cultura brasileira seria a mesma que mais tarde, através do futebol, nos causaria um impacto profundo. Finalmente pegamos nossas bagagens e nos dirigimos para a saída. Do outro lado das grandes portas de vidro, o ar do Brasil nos esperava. Quando as portas se abriram, aquela premonição voltou. Esta viagem vai, definitivamente, nos transformar. Com esse pensamento, demos nosso primeiro passo em solo brasileiro. À medida que explorávamos o aeroporto de Guarulhos, nossos olhos eram constantemente cativados. Ali o futuro e a tradição pareciam dançar juntos, criando um espaço estranhamente reconfortante. Após passarmos por portões de embarque digitais de última geração, encontramos um lounge de espera construído em madeira certificada, com paredes adornadas por painéis de bambu e uma iluminação indireta que aquecia o ambiente. Ao lado de um executivo concentrado em seu laptop, havia uma exposição de arte popular em argila, representando cenas do cotidiano nordestino. A contradição entre o tecnológico e o artesanal não gerava conflito, mas sim uma harmonia surpreendente. Que estranho, murmurou a Sofia. Como eles conseguem colocar coisas tão diferentes lado a lado de uma forma tão natural? Ninguém soube responder, mas em meu peito eu tinha certeza de que ali se escondia um dos segredos do Brasil. Se traduzíssemos isso para o futebol, seria como se a técnica individual e a organização tática não se chocassem, mas se fundissem para criar uma força nova e avassaladora. O próprio aeroporto parecia a encarnação da filosofia do futebol brasileiro. A Catarina correu para uma loja de eletrônicos para testar os fones de ouvido mais recentes, enquanto a Rita, ao lado, se apaixonava por uma rede de algodão colorida, tecida à mão. Ambas as coisas no mesmo espaço não pareciam deslocadas, pelo contrário, pareciam se complementar.
Observando a cena, comecei a pensar se o segredo de um grande time de futebol não seria justamente harmonizar elementos distintos. Continuamos andando e encontramos uma pequena galeria de arte dentro do aeroporto. Ali, fotografias de comunidades ribeirinhas da Amazônia eram exibidas ao lado de instalações de arte digital interativas. A beleza crua e tradicional das fotos conversava com as luzes de LED e as imagens futuristas das obras digitais, atraindo a atenção de todos. Isso não se parece com o futebol? Perguntei às minhas companheiras. Como assim? A Marta inclinou a cabeça, confusa. Existe a tradição que são os fundamentos, a técnica básica. E sobre essa base você adiciona novas táticas, análises científicas, a criatividade. Quando isso funciona bem, o time se torna mais forte. Ninguém respondeu em voz alta, mas vi todas assentirem silenciosamente. E quando me vi novamente diante daquele jardim tropical, uma sensação peculiar me dominou. A sombra de uma palmeira tremulava na superfície da água, e o verde do musgo parecia absorver a luz. Ao lado de uma porta automática futurista, a imagem de uma natureza que permanece a mesma por séculos estava viva. Como coisas tão diferentes podem se harmonizar? A pergunta ecoava em minha mente sem resposta. Mas ao mesmo tempo eu tive uma certeza, essa fusão era a chave para entender a essência do futebol brasileiro que enfrentaríamos em breve. A saída estava próxima. Quando vi o ar do lado de fora através das portas de vidro, um pensamento forte se consolidou em minha mente. Este país tem algo que vai além da vitória e da derrota, e nós viemos até aqui para descobrir o que é. Ao sairmos do aeroporto, a primeira coisa que nos acolheu não foi apenas o ar quente e úmido de São Paulo, mas o sorriso contagiante do povo brasileiro. Enquanto arrastávamos nossas malas em direção à saída, um funcionário do aeroporto se aproximou. Vendo nossas malas grandes e os uniformes, ele perguntou em um português arrastado com sotaque paulistano: futebol? Quando assentimos, seu rosto se abriu em um sorriso enorme, ele levantou o polegar e disse: boa sorte, meninas. Uma interação tão simples, mas foi o suficiente para que a tensão em meus ombros se dissipasse. A língua não era perfeita, mas a intenção do seu coração era cristalina. Naquele momento, por alguma razão, senti meus olhos se encherem de lágrimas. Em seguida, procuramos a plataforma do ônibus. As placas, apesar de estarem em português, tinham uma diagramação diferente, e acabamos nos perdendo. O time inteiro parou cercado de malas, sem saber o que fazer. Foi quando uma funcionária de uniforme correu em nossa direção. Ela entendeu nossa situação em um piscar de olhos, e com um inglês esforçado e muitos gestos, nos explicou o caminho. A forma como ela apontava e gesticulava com uma energia contagiante, transmitia um calor que ia muito além de uma simples informação. Nós a seguimos e finalmente chegamos à plataforma correta. Por que eles são tão gentis? A Rita perguntou em voz baixa. Nos aeroportos europeus, os funcionários são eficientes, mas muitas vezes cumprem seu trabalho com uma frieza que denota apenas obrigação. Raramente se sente essa temperatura humana. No Brasil, parecia que cada gesto era feito com a intenção de fazer o outro se sentir seguro e bem-vindo. A surpresa maior veio do lado de fora do aeroporto. Ao tentarmos subir uma escada com nossas malas pesadas, um homem que passava por perto correu imediatamente para nos ajudar. Sem dizer uma palavra, ele pegou duas das malas mais pesadas e as levou até o topo. Quando gritamos um "obrigada", surpresas, ele apenas sorriu, fez um aceno e seguiu seu caminho, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Senti um calor se espalhar pelo meu peito. Ajudar não era um ato excepcional, mas algo enraizado no cotidiano. Se existe uma cultura assim, talvez a força dos brasileiros venha daí. Depois disso, continuamos a receber pequenos atos de gentileza. Em uma máquina de bebidas, quando nos atrapalhamos com as moedas, uma mulher que passava parou e, sorrindo, nos ensinou a usar. Quando uma colega procurava o banheiro, um funcionário da limpeza não apenas apontou a direção, mas caminhou conosco até a porta. Nenhum desses eventos foi grandioso, mas, à medida que essas pequenas gentilezas se acumulavam, um sentimento de confiança e segurança brotava em nós. Observando tudo aquilo, senti uma conexão com o futebol. O pequeno cuidado de cada jogador fortalece o time como um todo. Quando um companheiro está em apuros, os outros naturalmente o cobrem. Se isso é um hábito enraizado na vida deles, não é de se espantar que a seleção brasileira jogue com um senso de união tão forte.
A intuição que nasceu naquele momento se transformaria em certeza durante o jogo contra o Brasil. Antes de entrar no ônibus, olhei para trás. Vi os funcionários do aeroporto acenando de longe, sorrindo. Eles se despediam de nós, meras estranhas, como se fôssemos velhas amigas. O peito ficou apertado. O Brasil é totalmente diferente do que eu pensava, alguém murmurou. Era a voz de todas nós. Assim, nas primeiras horas no aeroporto, nossos preconceitos começaram a ser abalados. Mas esses encontros eram apenas o começo. Carregando no peito o presságio de que conheceríamos uma gentileza ainda mais profunda e uma força de espírito ainda maior, partimos para nosso próximo destino. Depois da longa viagem, finalmente tivemos um momento para respirar. Com as malas despachadas e algum tempo livre antes de partirmos, uma voz coletiva se ergueu na equipe: estou com fome. A comida servida no avião não tinha sido suficiente e, além disso, a excitação de pisar em solo estrangeiro havia despertado nosso apetite. Quando o treinador sugeriu: já que estamos aqui, vamos experimentar a comida brasileira, os rostos de todas se iluminaram. Fomos para a praça de alimentação do aeroporto. Lá, uma variedade incrível de opções se apresentava: churrascarias, restaurantes de feijoada, lanchonetes de açaí, pastelarias e cafés charmosos. Parecia um pequeno parque temático gastronômico, e a simples tarefa de escolher já era uma festa. Qual escolher? Quero provar tudo, exclamavam minhas colegas enquanto formavam filas. Depois de hesitar, escolhi uma churrascaria. Eu conhecia o nome, mas nunca havia provado o autêntico churrasco brasileiro. Observar o churrasqueiro fatiando a picanha diretamente do espeto para o meu prato, a carne suculenta e fumegante, era um espetáculo em si. A primeira garfada foi uma revelação. A carne macia e saborosa derreteu na minha boca. O tempero simples de sal grosso realçava um sabor profundo, quase primitivo. Eu arregalei os olhos, incrédula. O que é isto? É inacreditável. Ao meu lado, a Sofia, que havia pedido uma feijoada, também exclamou. O caldo escuro e rico, os pedaços de carne de porco, o aroma da couve refogada e da farofa criavam uma sinfonia de sabores. Ela comia com um entusiasmo contagiante. A Rita, que optou por um simples pão de queijo, fechou os olhos ao morder a bolinha dourada. Como algo tão simples pode ser tão delicioso? Ela disse com a boca ainda cheia. Nós dividimos nossos pratos, maravilhadas a cada nova descoberta. A comida brasileira não era apenas saborosa, parecia contar uma história a cada garfada. A apresentação generosa, o respeito pelo ingrediente principal e, acima de tudo, o coração de quem a preparou. De repente, percebi que minhas companheiras estavam todas sorrindo. O cansaço tinha desaparecido, substituído por olhos brilhantes de alegria. A cena me lembrou dos nossos treinos. Aquele sentimento de pura felicidade quando um gol é marcado, quando todas celebram juntas. A comida brasileira é como o futebol, não acham? Eu comentei. O que queres dizer? Perguntou a Catarina, inclinando a cabeça. Cada ingrediente tem seu papel, como cada jogador. E quando eles se juntam em harmonia criam algo maior, algo poderoso. O sabor é o mesmo, pequenos detalhes se combinam para criar a perfeição do todo. Minhas colegas ficaram em silêncio por um instante e depois riram, concordando. Através da comida sentimos que tínhamos vislumbrado um pouco da força do futebol brasileiro. Depois do almoço, entramos em um café. A Sofia pediu um açaí na tigela e ficou maravilhada com a cor roxa vibrante e o sabor exótico, uma mistura de terra e fruta. A bebida, servida com banana e granola, era uma celebração da natureza. Era doce, mas também selvagem e complexo. Parecia simbolizar a própria cultura brasileira. Observando a cena, um pensamento brotou em meu peito. O Brasil possuía uma riqueza que não conhecíamos. Até mesmo em uma simples refeição, havia o poder de mover o coração das pessoas, de enriquecer a vida. A nossa impressão sobre o Brasil estava mudando de forma definitiva. Assim, aquelas poucas horas em Guarulhos não foram apenas uma passagem, mas um tempo precioso, gravado profundamente em nossas mementes. Logo depois, sairíamos do aeroporto. E o que nos esperava lá fora eram surpresas e descobertas ainda maiores do que poderíamos imaginar. Quando o ônibus deixou o aeroporto de Guarulhos para trás, a paisagem brasileira que se desdobrava pela janela nos cativou instantaneamente. Depois de passar pelas vias expressas organizadas ao redor do aeroporto, o que surgiu em nosso campo de visão foi uma paisagem rural de um verde exuberante.
Colinas ondulantes cobertas por uma vegetação densa se estendiam até onde a vista alcançava, pontuadas por rios sinuosos que brilhavam sob o sol. Era como se tivéssemos entrado em uma pintura, e minhas companheiras pegaram suas câmeras, tirando fotos sem parar. Nunca vi um verde tão intenso, murmurou a Rita. Em sua voz havia não apenas admiração, mas também uma sensação de paz. Logo o ônibus entrou na rodovia. A estrada era impecável, e a paisagem ao redor era uma mistura fascinante de natureza selvagem e infraestrutura moderna. Grandes painéis solares adornavam os acostamentos, e a sinalização era clara e eficiente. Era uma harmonia que nos surpreendia a cada quilômetro. Parece que o tempo se cruza aqui, comentou a Catarina, e todas nós concordamos em silêncio. Após algumas horas de viagem, quando o cansaço começava a aparecer, o ônibus parou em uma parada de beira de estrada. No momento em que descemos, fomos novamente envolvidas por uma nova surpresa. O amplo estacionamento estava impecavelmente limpo, sem um único pedaço de lixo no chão. Os canteiros de flores eram bem cuidados, e o lugar todo tinha a aparência de um parque. Ao entrarmos no edifício principal, essa impressão se fortaleceu. A praça de alimentação oferecia pratos feitos com produtos locais, e a loja de conveniência vendia não apenas lanches, mas também doces caseiros, queijos artesanais e até pequenas peças de artesanato. Era como um pequeno museu da cultura brasileira, e nós caminhamos por ele maravilhadas. Ei, aqui também tem uma capela, exclamou a Sofia. Ela apontou para uma pequena construção charmosa com uma cruz no topo e bancos de madeira do lado de fora. A ideia de ter um espaço para reflexão e fé no meio de uma parada de estrada era algo que nunca tínhamos imaginado. Minhas colegas compraram pão de queijo quente e suco de frutas frescas e se sentaram em bancos sob a sombra de uma grande árvore, sorrindo. Observando as, senti meu peito se aquecer. Estávamos em um país estrangeiro, mas havia ali um conforto inexplicável, uma sensação de estar em casa. O treinador se aproximou e nos disse: "Vocês perceberam? Os brasileiros valorizam o bem-estar em todos os lugares. O aeroporto, esta parada. É a mesma filosofia. E isso se reflete no futebol." Aquelas palavras me atingiram. O cuidado com os detalhes, a atenção ao bem-estar. Era isso que criava a limpeza e a beleza do aeroporto e daquela parada. E talvez o mesmo espírito sustentasse os jogadores dentro de campo. Quando voltamos para o ônibus, o céu começava a se tingir com as cores do entardecer. A luz alaranjada banhava as colinas e projetava sombras suaves sobre as pequenas cidades que passávamos. Olhando para aquela paisagem, uma certeza se formou dentro de mim. O Brasil não era apenas um destino de viagem. Ao entrar em contato com este país, aprenderíamos algo valioso não apenas sobre futebol, mas sobre a vida. A parada foi mais um passo nessa jornada. A sensação que brotou em meu peito era mais do que simples expectativa ou ansiedade. Era a convicção, ainda sem palavras, de que o significado de vir ao Brasil não se resumiria à vitória ou à derrota. Quando o ônibus fez uma grande curva, o vasto estádio apareceu em nosso campo de visão, seu gramado verde brilhando à distância. Banhado pela luz do entardecer, o estádio se erguia como um templo moderno, imponente e majestoso. Todos no ônibus prenderam a respiração. Eu esperava uma explosão de exclamações, mas em vez disso, um silêncio reverente tomou conta de nós. Todas estavam com os rostos colados na janela, de olhos arregalados. Ao passarmos pelos portões, funcionários nos receberam com sorrisos calorosos. Quando pisamos no gramado, o cheiro de grama fresca nos envolveu. O campo era um tapete perfeito, sem uma única falha, e cada passo era amortecido por sua maciez. Era como se o próprio gramado nos dissesse: "Aqui deem o seu melhor." Inacreditável, sussurrou a Sofia ao meu lado. Ela, que já tinha jogado contra grandes equipes europeias, estava boquiaberta com a condição do campo. Mesmo nos melhores estádios da Europa, não era raro encontrar gramados irregulares ou linhas mal pintadas. Mas ali, cada centímetro era perfeito. Fomos guiadas para o vestiário, e lá outra surpresa nos aguardava. Armários de madeira clara estavam perfeitamente alinhados em um ambiente espaçoso e impecavelmente limpo. Os chuveiros eram modernos, e a sala de treinamento estava equipada com as máquinas mais avançadas para garantir a melhor preparação dos atletas. "Isto é melhor que muitos clubes profissionais", disse a Rita, de olhos arregalados. "É outro mundo comparado às nossas instalações", acrescentou a Catarina. Nosso clube em Portugal não era ruim, de forma alguma.
mas o ambiente ali era totalmente focado em permitir que os atletas atuassem em sua melhor condição. A perfeição do campo, a qualidade das instalações e o cuidado atencioso da equipe, tudo contava a história de uma nação que leva o futebol a sério, com paixão e profissionalismo. Uma pergunta surgiu em minha mente: como o Brasil consegue ser tão meticuloso? A resposta ainda estava por vir, mas eu já começava a entender. Os brasileiros não se dedicam apenas ao desempenho no dia do jogo, eles investem toda a sua energia na preparação diária, no ambiente e em cada detalhe. Essa dedicação acumulada era, sem dúvida, o segredo da força deles. Naquela tarde fizemos nosso primeiro treino leve em solo brasileiro. Ao tocarmos a bola para sentir a resposta do gramado, ela deslizava suavemente, como se estivesse conectada aos nossos pés por um fio invisível. "A bola parece viva", exclamou uma de minhas colegas. Mesmo em um treino curto, tivemos a certeza, aqui poderíamos dar o nosso máximo. Ao final do treino, quando voltamos para o vestiário, as luzes do estádio começaram a acender. O gramado, iluminado pelos refletores, parecia ainda mais verde e vibrante, um palco mágico flutuando na escuridão da noite. Eu me aproximei da janela, pressionei a testa contra o vidro e sussurrei para mim mesma: "É aqui que vamos jogar." Um calor subiu pelo meu peito. Medo, ansiedade, expectativa e excitação. Tudo se misturava, e eu senti meu coração acelerar. Naquela noite, ficamos hospedadas em um alojamento perto do estádio. Ao fechar os olhos para dormir, a imagem do gramado iluminado estava gravada em minha mente. Envolvidas por aquele ambiente de sonho, sem perceber, nós havíamos firmado um compromisso silencioso. Naquele palco, enfrentaríamos a seleção brasileira de peito aberto. Todas nós, no fundo de nossas almas, sabíamos que esse seria o nosso próximo grande desafio. Após o treino, o nosso treinador nos levou a uma churrascaria próxima ao estádio. Caminhando pelas ruas ao entardecer, as luzes dos postes iluminavam suavemente a calçada, criando uma atmosfera que parecia saída de um filme. Ao entrarmos no restaurante, fomos envolvidas pelo aroma de carne assada e pelo som de conversas animadas. O ambiente era vibrante, cheio de energia. Sentamo-nos a uma grande mesa e logo os garçons, com seus espetos gigantes, começaram a circular. Picanha, alcatra, costela, coração de galinha. A variedade era impressionante. Para nós, acostumadas a um serviço mais formal, a experiência de ter a carne fatiada diretamente no prato era uma novidade excitante. A primeira mordida foi uma explosão de sabor. "Que sabor intenso", disse a Rita, com os olhos fechados em deleite. Nós, que estávamos acostumadas a pratos com temperos mais suaves, ficamos maravilhadas com a ousadia e a simplicidade da culinária brasileira. O buffet de saladas e acompanhamentos também era um espetáculo à parte. Feijão tropeiro, farofa, arroz, salada de maionese. Cada prato contava uma história, uma parte da cultura daquele país imenso. A mesa estava cheia de risadas e exclamações. Nós compartilhávamos a comida, experimentando de tudo um pouco, desfrutando da refeição com uma alegria genuína. "A comida aqui também parece ter trabalho em equipe", comentei, meio brincando, meio a sério. Pequenos elementos se unindo para criar uma harmonia maior. Era como futebol. Depois do jantar, o treinador sugeriu um passeio por um parque noturno nas proximidades. Hesitamos. Em Portugal, parques à noite são considerados lugares perigosos, especialmente para um grupo de mulheres jovens. Mas, confiando nas palavras do nosso treinador sobre a segurança do local, fomos, ainda que com um pouco de receio. O que encontramos lá quebrou todas as nossas expectativas. Ao redor de um lago iluminado, famílias passeavam, crianças brincavam nos balanços e casais de idosos conversavam tranquilamente nos bancos. Havia pessoas correndo, andando de bicicleta, todos aproveitando a noite de forma relaxada e natural. "É realmente seguro", sussurrou a Sofia. Seus olhos estavam úmidos, uma mistura de surpresa e alívio. Mais adentro no parque encontramos um pequeno jardim projetado com plantas nativas. A luz dos postes filtrava através das folhas das árvores, criando sombras dançantes no chão. O som dos grilos e o perfume das flores criavam uma atmosfera mágica, completamente diferente da agitação do dia. Ficamos em silêncio, absorvendo a beleza do lugar. "O Brasil tem um rosto diferente de dia e de noite", disse uma colega. Eu concordei profundamente. Naquela noite, em nosso alojamento, dormimos em quartos simples, mas confortáveis. O cheiro suave de terra molhada entrava pela janela, e o som da natureza nos embalava.
É estranho, mas me sinto tão segura aqui, disse uma das meninas antes de fechar os olhos. Olhando para seu rosto sereno, eu tive uma certeza. O Brasil não era apenas um país estrangeiro. Tinha o poder de transformar nossos corações. Através da comida e de um simples passeio noturno, nossa percepção do Brasil se aprofundava cada vez mais. Mas ainda não tínhamos tocado na verdadeira alma deste país. No dia seguinte, um desafio inesperado e muito maior nos aguardava. Na noite anterior ao jogo, o treinador nos levou para uma pousada, em vez de um hotel moderno. Quando o ônibus parou, ficamos surpresas. Diante de nós, havia uma construção de estilo colonial, com paredes brancas, janelas e portas de madeira colorida e um telhado de telhas de barro, cercada por um jardim exuberante. Vamos ficar aqui? Perguntou a Catarina, confusa. Em Portugal, estávamos acostumadas a hotéis modernos e padronizados. Ficar em um lugar tão pitoresco e com aparência antiga era uma novidade. Ao entrarmos, um aroma de madeira e flores nos acolheu. Fomos recebidas pela dona da pousada, uma senhora sorridente que nos cumprimentou com um abraço caloroso. Tivemos que tirar os sapatos para entrar, e a sensação dos nossos pés no piso de madeira polida foi surpreendentemente agradável. Os corredores eram decorados com artesanato local, e a luz suave criava uma atmosfera de tranquilidade. Nosso quarto não tinha camas luxuosas nem móveis sofisticados. Eram camas de madeira simples, com colchas de retalhos coloridas. A princípio, me perguntei se conseguiríamos dormir bem ali. Mas quando abri a janela, fiquei sem fôlego. A vista dava para um jardim interno com uma pequena fonte, onde beija-flores dançavam entre as flores. À luz do luar, o lugar parecia mágico. O jantar foi servido no pátio sob um céu estrelado. Eram pratos caseiros, preparados com ingredientes frescos da horta da pousada. A comida era simples, mas deliciosa, cheia de sabor e de afeto. As meninas, que a princípio estavam hesitantes com o ambiente rústico, logo relaxaram, conversando e rindo em meio ao som dos grilos. Após o jantar, a dona da pousada nos convidou para tomar um chá na varanda. Ela nos contou histórias sobre a região, sobre as plantas do jardim, sobre sua família. Não havia a formalidade de um hotel, era como estar na casa de uma avó querida. O cansaço da viagem e a tensão pré-jogo pareciam se dissolver naquela atmosfera acolhedora. Deitadas em nossas camas, o conforto era surpreendente. Os colchões eram firmes, os lençóis cheiravam a limpeza e a natureza. Pela janela, a brisa noturna trazia o som suave do vento nas árvores. Era um silêncio profundo, que não se encontra nos hotéis de cidade. Era um silêncio que curava. Naquela noite, antes de adormecer, eu me perguntei, por que me sinto tão em paz aqui? E percebi que não era pelo luxo das instalações, mas pelo cuidado humano, pela harmonia do espaço. Era a mesma sensação que tive no aeroporto e na parada de estrada. No Brasil e em todos os lugares, havia um esforço natural para fazer as pessoas se sentirem bem. No silêncio do meu quarto, fechei os olhos. A ansiedade e a tensão desapareceram. Em seu lugar, ficou uma certeza: aqui eu posso dar o meu melhor. Nunca imaginei que poderia dormir com um coração tão tranquilo na véspera de um jogo tão importante. Assim, passamos nossa primeira noite em uma pousada brasileira. Aquele tempo, envolto em silêncio e acolhimento, foi como um recomeço, preparando nossas almas para o dia seguinte. Depois de uma noite de sono profundo na pousada, acordamos revigoradas. O aroma de café fresco e o som dos pássaros no jardim nos deram as boas-vindas. O café da manhã foi outra surpresa maravilhosa: pães caseiros, bolos, frutas tropicais frescas e sucos naturais. A comida preparada com tanto carinho aqueceu nosso corpo e nossa alma. No entanto, naquela manhã tranquila, um incidente inesperado aconteceu. Enquanto nos preparávamos para sair, a Sofia gritou: "Minha mala não está aqui." Era a mala com suas chuteiras, uniforme e todo o equipamento essencial para o jogo. Procuramos por todo o quarto, mas não a encontramos. O rosto de Sofia ficou pálido, e o pânico começou a se espalhar pelo grupo. O tempo passava, a ansiedade aumentava, e a barreira da língua nos deixava ainda mais desesperadas. Sem saber o que fazer, estávamos à beira de um colapso. Vendo nossa aflição, a dona da pousada e seus funcionários vieram correndo. Percebendo nosso desespero, ela nos acalmou com uma voz suave, repetindo: "Calma, vai dar tudo certo", e com gestos, nos disse que nos ajudaria a procurar. Não apenas ela, mas todos na pousada, da recepcionista à equipe de limpeza, começaram a se mobilizar.
Ninguém fez cara feia. Todos procuravam com uma seriedade e uma dedicação que aqueceram nossos corações. Mesmo sem um inglês fluente, suas expressões e gestos transmitiam uma mensagem clara: nós vamos encontrar. Procuramos juntos por toda a pousada, nos corredores, na recepção, nos vestiários da pequena piscina e até na área de descanso do jardim. Os funcionários apontavam para um lugar, e quando balançávamos a cabeça negativamente, eles imediatamente nos guiavam para o próximo, com uma determinação incansável. Mesmo na tensão, aquele calor humano era um alívio. Cerca de 30 minutos depois, um funcionário da recepção gritou: achei. Em suas mãos estava a familiar mala preta. Aparentemente, na confusão da chegada, a mala havia sido deixada temporariamente na recepção e esquecida ali. Sofia abraçou a mala, chorando de alívio. Nós explodimos em aplausos e agradecemos aos funcionários repetidamente. Eles, sem alarde, apenas sorriram e disseram: que bom. Seus rostos expressavam uma satisfação genuína. Aquele incidente foi muito mais do que a perda e o achado de uma mala. O que sentimos profundamente foi a cultura brasileira de não abandonar alguém em apuros. Quando alguém precisa de ajuda, as pessoas naturalmente estendem a mão e ficam ao seu lado até o fim. Essa generosidade, que parecia tão natural para eles, nos comoveu profundamente. Pensei comigo mesma: a força do futebol deles certamente vem daí. O cuidado com o companheiro, o apoio mútuo quando alguém falha. O espírito de equipe essencial para o esporte está gravado na própria vida dos brasileiros. Assim, aquele pequeno incidente se transformou em um grande aprendizado. Com a mala recuperada e um sentimento de alívio, nasceu em nós uma confiança ainda maior naquele país. O susto antes do jogo abalou nossos corações, mas através dele passamos a amar ainda mais o Brasil. Finalmente o dia do jogo chegou. Desde a manhã, meu coração batia acelerado, e uma tensão percorria meu corpo. Superar o incidente da mala nos deixou mentalmente mais fortes, mas, no momento em que pisei no gramado, essa confiança foi abalada. As jogadoras brasileiras alinhadas à nossa frente tinham a mesma idade que nós, mas seus rostos expressavam uma calma impressionante. A diferença ficou clara desde o aquecimento. Nós gritávamos umas com as outras para elevar o moral, mas as brasileiras, embora também se comunicassem, moviam-se com uma eficiência fluida, como se fossem engrenagens de uma máquina precisa. Seus passes e chutes seguiam um ritmo uníssono, criando um fluxo contínuo de movimento. Quando o jogo começou, essa diferença se tornou ainda mais gritante. A equipe brasileira nos pressionou desde o primeiro minuto. A velocidade delas era igual ou superior à nossa, mas o que nos aniquilava era a precisão. Cada passe encontrava seu destino sem 1 milímetro de erro, e a velocidade com que dominavam a bola e partiam para a próxima ação era surreal. Não consigo pará-las, gritou a Catarina, desesperada na defesa. Aos 15 minutos do primeiro tempo, o Brasil marcou o primeiro gol com uma jogada de equipe brilhante. Uma jogadora roubou a bola no meio-campo, e imediatamente o time se abriu, trocando passes de primeira até a entrada da área. A atacante finalizou com uma calma fria, e nós só pudemos assistir a rede balançar. A jogada inteira não dependeu de um talento individual, mas de uma visão de jogo compartilhada por todas. Nós tentamos reagir. Usamos nosso estilo agressivo, buscando as laterais e finalizando de longe. Mas a defesa brasileira nunca perdia a concentração. Elas marcavam em bloco, com 2 ou 3 jogadoras cercando quem tinha a bola, nunca deixando uma defensora isolada. Era como se estivessem lutando não como indivíduos, mas como um organismo único. No final do primeiro tempo, o placar era de 2-0. No vestiário, ofegantes, nos entreolhamos. Todas pensávamos a mesma coisa. Então, está aí a força do Brasil? O segundo tempo não mudou o roteiro. Quanto mais corríamos atrás da bola, mais as brasileiras a moviam com calma e precisão. Em um momento recebi a bola no meio-campo e instantaneamente fui cercada por 2 adversárias, enquanto uma terceira se aproximava por trás. Sem saída, perdi a bola em segundos. Das arquibancadas, ouviu-se um murmúrio de admiração, e o Brasil iniciou outro ataque fulminante. Quando o apito final soou, o placar era 4-1. A diferença de nível havia sido exposta de forma brutal. Nosso único gol foi marcado no final do jogo, em um raro momento de distração delas. Mas, durante os 90 minutos, fomos completamente dominadas pela perfeição do jogo brasileiro. Após a partida, ao nos cumprimentarmos,
Todas as jogadoras brasileiras se curvaram ligeiramente em um gesto de respeito. Aquela atitude me tocou profundamente e fiquei sem palavras. Elas não estavam se vangloriando da vitória, estavam honrando suas adversárias. De volta ao banco, enxugando o rosto suado, uma resposta se formou em minha mente. A força do Brasil não está apenas na técnica ou na tática. A cultura de cuidar do outro, de se apoiarem mutuamente, se manifesta diretamente no campo. A derrota foi amarga. Mas muito mais do que isso, saímos daquele jogo com um aprendizado imensurável. Naquela noite, após o jogo, nos reunimos na varanda da pousada e conversamos em voz baixa. O placar de 4-1 foi uma derrota dura, mas ninguém estava chorando. Por trás da frustração, havia a certeza de que tínhamos ganhado algo. As jogadoras brasileiras foram incríveis, disse a Catarina, quebrando o silêncio. Mas o mais incrível não foi só o jogo, continuou a Sofia. Mesmo quando perdíamos a bola, ninguém zombou de nós. Elas nos respeitaram até o fim. Todas nós concordamos com um aceno. A equipe brasileira nos dominou com sua técnica e tática superiores. Mas o que realmente nos tocou foi a atitude delas. Celebravam a vitória, mas sem esquecer o respeito pelo adversário. Quando uma delas falava, todas as outras respondiam naturalmente. Elas se moviam como um único ser vivo. Naquele momento nos lembramos do jardim do aeroporto. A tradição e o futuro, a natureza e a tecnologia coexistindo sem conflito, criando uma harmonia misteriosa. Quando parei ali, senti que havia um segredo naquele país. A resposta para aquele enigma se conectou diante de nós. A fonte da força do Brasil é a harmonia. O respeito pelas pessoas, pelo passado e pelo futuro, pela natureza e pela cidade. O espírito de valorizar tudo e manter o equilíbrio para seguir em frente se manifestava também no futebol, e foi isso que nos derrotou. A equipe da pousada que nos ajudou a encontrar a mala, a limpeza impecável da parada de estrada, a segurança de caminhar em um parque à noite, o carinho em cada prato de comida. Todas as experiências se conectaram como fios de uma mesma teia, e a resposta final foi a força do futebol brasileiro. Olhei para minhas companheiras e disse em voz baixa, é verdade, nós perdemos. Mas hoje ganhamos algo muito maior. Vamos levar esse espírito de harmonia do Brasil para o nosso próprio futebol. Os olhos de minhas colegas brilharam. A Rita disse, quando voltarmos para Portugal, vamos valorizar mais as pequenas coisas. E a Marta acrescentou, quero jogar um futebol em que não se trata apenas de marcar gols, mas de apoiar umas às outras como um time. Naquela noite compartilhamos um aprendizado mais importante do que qualquer jogo. A derrota foi dolorosa, mas o que mais nos moveu foi a pergunta que o Brasil nos fez, como devemos ser, como pessoas e como equipe. Na manhã seguinte, no ônibus a caminho do aeroporto, olhei novamente para a paisagem lá fora, o verde exuberante coexistindo com a cidade. A beleza daquela harmonia agora tinha um significado muito mais profundo para mim. Ao chegarmos ao aeroporto, paramos em frente àquele jardim tropical. O musgo, a água corrente, as árvores. A cena era a mesma, mas parecia completamente diferente. Porque agora eu tinha a chave para entendê-la, a harmonia. Esta viagem nos transformou. Eu murmurei isso para mim mesma. Quando o avião decolou, uma forte determinação brotou em meu peito. Da próxima vez que enfrentarmos o Brasil, não será apenas para vencer. Será para jogar com o que aprendemos, para colocar em campo um futebol de harmonia. Assim, nossa jornada pelo Brasil terminou. Mas não foi um fim, e sim um novo começo. Em nossos corações, ao voltarmos para Portugal, o espírito do Brasil estava gravado para sempre. Quando o avião perfurou as nuvens e o contorno do Brasil se tornou distante lá embaixo, uma emoção estranha tomou conta de mim. A memória da derrota talvez se desvaneça com o tempo. Mas os sentimentos, os aprendizados e os momentos que abalaram nossas almas durante aqueles dias no Brasil, esses nunca desaparecerão. Eu tinha certeza disso. O primeiro lugar onde paramos foi naquele pequeno jardim no aeroporto de Guarulhos. A intuição que tive ali, agora eu entendo, foi a primeira chave para compreender o Brasil. Um país onde tradição e futuro, natureza e tecnologia, pessoas e pessoas existem em uma harmonia misteriosa. O sorriso dos funcionários do aeroporto, a limpeza da parada de estrada, o silêncio e o calor da pousada, a segurança do parque noturno. E finalmente a força e o respeito da seleção brasileira. Tudo estava conectado por um único fio. Os eventos daqueles dias não foram apenas experiências turísticas,
foram uma narrativa que abalou nossas vidas e ficou gravada em nossas almas. O futebol é um microcosmo da vida, disse-nos uma vez o nosso treinador. E foi no Brasil que eu entendi o verdadeiro significado dessas palavras. Ganhar e perder é importante, mas mais importante ainda é acreditar nos seus companheiros, apoiar uns aos outros e dar o seu melhor dentro de uma harmonia. O espírito que os brasileiros praticam naturalmente em seu dia a dia é o que torna seu futebol tão forte. Lá fora, o sol nascia e sua luz dourada iluminava a asa do avião. Fiz uma promessa silenciosa. O espírito de harmonia que aprendi nesta viagem, eu o levarei para minha equipe. Não se trata apenas de técnica ou tática, é um aprendizado que muda a forma como somos como pessoas. A gentileza e o cuidado que os brasileiros nos mostraram, nós também os incorporaremos em nosso cotidiano. Quando fizermos isso, nosso futebol certamente alcançará o próximo nível. Da surpresa inicial em Guarulhos, passando pela derrota no jogo, até a esperança sólida que ficou gravada em nossos corações no final. A viagem que vivemos foi como um longo romance, e em sua última página estava escrito: um novo começo. No avião, olhei para o lado e vi a Sofia escrevendo em um pequeno caderno. Espiei e li o que ela havia escrito: obrigada. Com certeza voltaremos. Eu sorri e gravei as mesmas palavras em meu coração. As pessoas, as paisagens e o futebol que encontramos no Brasil serão a bússola que nos guiará a partir de agora. A dor da derrota, em breve, se transformará em força para o futuro. É por isso que eu prometo, da próxima vez que jogarmos contra o Brasil, o faremos com a harmonia em nossos corações, dando tudo